Bom dia! Bom dia, gente, para nossa live de quinta-feira. Bom dia, viu? Estamos aqui juntos de novo, que coisa boa. Achei que eu ia atrasar essa live. Como vocês estão? Mais uma live de quinta. Mais uma live pra gente. Bom dia, Ju! Mais uma live pra gente estar trazendo tudo que a gente precisa entender na prática sobre mentalidade próspera, né, gente? É tão legal a gente ter essa clareza. E quando eu falo em a gente ter essa clareza, é porque às vezes a gente sabe o que precisa ser feito. Na teoria é tudo muito bonito, mas na hora da prática mesmo, no vamos ver, às vezes a gente fica perdido que caminho seguir, né? Bom dia, Neuzinha! Então, hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho desse olhar que a gente vem tendo em relação à mentalidade. Parece simples, né? Mas não é. Bom dia, Anabel Cami! Bom dia, bom dia. Gente, seguindo a nossa série de lives, né? Como a gente vem fazendo, seguindo a nossa série de lives que vem trazendo, né, um olhar bem significativo sobre essa... Quando eu digo que a gente tem esse olhar sobre a mentalidade próspera, é algo muito interessante, porque na grande maioria das vezes isso é algo que a gente escuta falar muito, isso é algo que virou muito clichê, isso é algo muito fácil, muito simples de se falar, mas na prática isso não é tão simples assim. E isso é um processo que ele precisa acontecer de forma gradual. Quando a gente começa a olhar para as nossas ações, quando a gente começa a olhar para onde a gente tá, para onde a gente quer chegar, quando a gente começa a olhar para onde a gente quer que as coisas se encaminhem, a gente começa a perceber que se continuar no caminho que a gente está, as coisas não vão evoluir. Vocês já tiveram essa percepção? Por exemplo, não, eu quero muito sair do ponto A para o ponto B, eu sei o que eu preciso fazer, porém, eu não sei como fazer, porque muitas vezes a gente acha que sabe o que fazer, só que percebe que não caminha, que não faz o movimento, que não dá esse passo. E por quê, gente? Bom dia, Rubi! Porque dar este passo não é simples. Não é. Então, a gente trabalhar esses pilares da mentalidade, como a gente vem trabalhando em todas as lives, eles vão clareando pra gente processos, eles vão trazendo, né, situações de vida normal, eles vão trazendo pra gente experiências onde a gente começa a se dar conta de que aquela situação X que aconteceu já era uma resposta da minha mentalidade, a situação Y que aconteceu já era uma resposta sobre quem eu sou com uma mentalidade. E muitas vezes, gente, o ser humano, ele tem um viés muito significativo, que eu quero que vocês parem para perceber, porque muitos de vocês vão começar a perceber isso em vocês, que é a sensação de que por mais que faça, não tá saindo do lugar. Por mais que faça, não está tendo resultados. Porque a gente tem a tendência, isso é natural, isso é fisiológico, nós temos a tendência de se focar no que falta. Bom dia, Vani! Por quê? Por que eu digo que a gente tem a tendência a se focar no que falta? Porque é natural. É natural a gente olhar para o processo e entender o que? No nosso neural, no nosso inconsciente. Meu Deus, eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito e eu não saí do lugar. Eu preciso fazer tudo o que tem que ser feito. Eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito, mas eu não estou tendo resultado. Eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito, mas nada mudou. Alguém já teve essa sensação? Bom dia, Vani. Meu Deus, muitas Vanis que eu amo hoje aqui. O que acontece nesse processo? É natural, gente. Porque o ser humano,
para buscar respostas, para buscar sensações, evoluções e processos, ele se cola sempre no que falta. E por que ele se cola no que falta? Porque de forma inconsciente é isso que vai fazer o movimento dele alcançar o resultado que ele busca no fundo consciente. Só que, gente, isso é um baita erro. E eu vou explicar o quê? Bom dia, Paty. A Ruby teve, a Neuza todos os dias. Por quê? Pensa comigo, gente, tá? Eu dei esse exemplo numa aula essa semana, mas eu quero que vocês tenham clareza disso comigo aqui, porque vai mudar um pouquinho a forma de vocês perceberem os movimentos que vocês estão fazendo. Vamos imaginar que tá todo mundo, tá? Numa linha, tá? Uma linha de início de caminhada, tá todo mundo junto, tá? O que acontece? Nós temos, eu dei esse exemplo, eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Nós temos uma floresta escura, úmida, fria para atravessar. Todo mundo. E quando eu falo isso, gente, por que eu tô dizendo isso? Porque essa floresta são nossos medos, nossas crenças, nossas dificuldades, tudo aquilo que pra gente é muito difícil de enfrentar, que pra gente é muito difícil de mudar, que pra gente é muito difícil de romper. Combinado? Então, nós estamos aqui, nós precisamos ultrapassar essa floresta. Um dos caminhos é continuar nesta floresta e nunca sair dela. Presta atenção como as coisas são ambíguas dentro da nossa cabeça. O outro caminho é caminhar nesta floresta e sair dela. Terminar e quando sai dela, encontra o que é ali na frente? Uma praia linda, maravilhosa, que tu vai poder passar uns dias maravilhosos. Se eu perguntar para vocês assim, qual dos dois caminhos vocês querem seguir? Qual dos dois caminhos vocês querem seguir? O caminho que vai passar por essa floresta e não vai sair dela, ou o caminho que vai passar por essa floresta e vai sair dela? Parece uma pergunta boba, mas qual é o caminho que vocês escolheriam? Me escrevam. Bom dia, Adri. Bom dia, Uli. Qual vocês escolheriam? O primeiro, que é que tu vai entrar nessa floresta e não vai sair? Ou o segundo, que tu vai entrar e tu vai sair? Qual que vocês escolhem? Parece óbvio, né? Eu vou mostrar pra vocês que não é. Tenho certeza que 100% de vocês pensou o segundo. É ou não é? Tenho certeza que vocês pensaram o segundo. Eu vou começar, vou passar por ela e vou sair. Óbvio, né? Pois é. Presta atenção aqui comigo. Ai, o da praia mais colorido. Olha que delícia. Gente, pensa aqui comigo, tá? Agora volta para a ideia inicial. Volta para a ideia inicial. Estamos todos aqui. E aí alguém te diz assim: fulano, ó, pra aqui, ó. A Ruby, a Neuza, a Paty, a Vânia, a Anabel. Meninas, vocês estão aqui. Aí vem uma Melina da vida e diz pra vocês: meninas, este caminho aqui, que é o caminho 1, ele é um caminho que vocês vão passar por medos, dificuldades, sensações de insegurança, que é a floresta, tá? Floresta escura, úmida e fria. Que é insegurança, que é vocês vão ter muito sacrifício, mas vocês vão continuar nesse caminho pro resto da vida. Ou vocês podem pegar esse caminho, imagina a Melina falando pra vocês. Não, mas vocês podem pegar esse caminho, onde vai ser também. Vocês vão ter enfrentamentos de medo, de insegurança, as crenças, as dificuldades, mas vai chegar um momento em que este caminho rompe. Vai chegar um momento em que esse caminho termina. Vai chegar um momento em que esse caminho, né, vai ter um resultado bom. Bom dia, Sabre. Anabel. A Melina de chinelo na mão falando pra vocês. Vai pra cá ou vai pra lá? O que vai fazer? Né? E aí, é óbvio que vocês vão dizer: não, vamos de novo, presta atenção.
Quero este caminho que vai chegar na praia. Só que, gente, olha só. Esse caminho escuro, úmido, frio, tá? Que é o mesmo, porque tem que passar, são as crenças que tu aprendeu, são as crenças que tu traz, são os ensinamentos que tu tem, são as vivências que tu teve, são os processos neurais que tu criou, são todas aquelas coisas que tu já traz contigo, tá? Bom dia, Nayazinha! E essas coisas que tu traz contigo, de característica de medo, de insegurança, de não conseguir dar o passo, de se sentir desvalorizado, isso, tá? É aquilo que tu aprendeu, que é a vida normal, gente. Que é a vida normal, que é aquilo que a gente aprendeu, que é aquilo que a gente criou. E essas crenças que a gente tem de infância e de adolescência não aconteceram por mal. Nenhum pai neste mundo, nenhuma mãe neste mundo pegou o filho e falou assim, ó, tu vai ter uma crença de escassez, tu vai ser inseguro. Gente, não sejamos ignorantes nesse princípio, porque ninguém faz isso porque quer, certo? As coisas, elas acontecem. Elas acontecem pelos históricos dos nossos pais, eles acontecem pelo histórico do nosso ambiente, simplesmente acontece, tá? E esse caminho aqui é o caminho onde tu vai seguir uma vida toda repetindo este padrão sem chegar em lugar nenhum de forma diferente. Onde tu vai chegar? Na mesma floresta úmida, fria e escura, que são os teus monstros, as tuas dores, porque todos nós temos, tá? Só que quando tu opta por esse caminho, tu não corre risco nenhum de conseguir algo bonito no caminho. Não tô dizendo que a vida não é bonita. Peguem o lance aqui, peguem a essência. Eu tô dizendo que quando tu sabe que existe um processo de dor, de crença, de trava que te limita e tu decide não olhar, não enfrentar, tu está sendo conivente com tudo que vai acontecer na tua vida. Volta um pouquinho aqui. Não estou falando que é fácil, estou falando que é consciente. Quando tu opta por este caminho, onde tu vai te manter nas tuas crenças, nas tuas travas, nos teus medos, porque é algo que tu já conhece, é um caminho que tu já aprendeu, é um caminho que de alguma forma tu sobrevive, tu vai se manter nele. Ou tu vai ter este outro caminho, que é um caminho onde vão ter a floresta, ela é fria, úmida e escura da mesma forma, mas vai te levar a um lugar muito melhor, tá? O que acontece nesse processo? Aí é o enfrentamento das crenças, dos medos, das travas, dos traumas. Ou seja, aqui eu continuo vivendo com os processos que eu tenho, que são meus, que eu fui criada, que eu tô repetindo, mesmo sabendo que eu precisaria mudar. Vamos lá. Aqui eu tô fazendo o quê? Tenho que enfrentar os medos, as crenças, os traumas, as travas, mas eu tenho algo me esperando ali na frente, tá? Minha pergunta é, continua sendo óbvio para vocês que vocês escolheriam o caminho 2? Continuaria sendo tão óbvio assim? Ou agora vocês diriam, bah, Mel, eu tenho que pensar, porque eu não sei se eu tenho forças. Tá? A gente começa a se questionar, a gente começa a pensar, não, eu quero o caminho 2, mas
Não é tão simples assim. Entenderam? Beleza, então vamos lá. No primeiro momento, vocês tinham certeza que vocês escolheriam o caminho 2. Agora, com essa clareza, tipo, tá, eu quero o caminho 2, mas não sei, né? Se eu daria conta, não sei se eu conseguiria. É ou não é isso que vem na cabeça de vocês agora? E agora vem a terceira possibilidade. Vamos lá, vamos de novo. Vocês no mesmo lugar, olhando para 2 caminhos, uma floresta escura, úmida e fria, uma que te leva ao mesmo caminho a vida toda, uma que te leva a um destino lindo. Mel, eu escolho esse lado, tá? Primeira opção. Segunda opção, a clareza. Esse lado aqui são os medos, as crenças, as travas da vida que tu traz, que tu tem e que tu vai continuar nelas. E aqui os medos, as crenças, os traumas, as travas que tu vai ter que enfrentar para chegar em outro destino. Já muda um pouco o cenário. Terceiro cenário, deste lado aqui. Tu tem os medos, os traumas, as travas. Porém, existem pessoas que tu amam, que estão nesta floresta andando também. Que são pessoas que trazem os mesmos medos, traumas e travas, de formas diferentes, de contextos diferentes, mas são pessoas que tu ama. E aí, o que o teu corpo, de forma inconsciente, pensa? Por pior que seja este caminho, eu vou continuar nele porque eu tenho essas pessoas comigo e desta forma eu sobrevivo. Nesse outro caminho, tu terá outras pessoas caminhando. Pessoas que escolheram ir pelo caminho 2. Porém, vai ter pessoas que tu ama, pessoas que são do teu convívio, vão, mas em quantidade muito, muito, muito menor. Mel, então tu tá me dizendo que se eu seguir pelo caminho 1, eu continuo com as pessoas que eu amo, ou eu vou pro caminho 2 e caminho sozinho. Não. Tu estando nesse caminho 2, tu pode dar uma fugida, ir lá, dar um oi, conversar, ver como tá e voltar pro teu caminho. O problema são quando possibilidades extremas acontecem, que é uma delas, tu voltar visitar este caminho num dia que tu tá muito cansado de caminhar aqui e querer ficar. Porque é um caminho de segurança. Ou quando tu começa a viver esse caminho e vê que tu vai chegar num lugar lindo, tu simplesmente isola todo este outro lado da tua vida. Aí nós temos uma outra situação que é pesada igual. E aí a minha pergunta continua sendo a mesma pergunta lá do início. Qual caminho vocês escolheriam perante esses 3 cenários? Quem disser com convicção que continuaria no caminho 2 é porque já entendeu que não quer repetir padrão, resultados e vivências deste caminho 1, que é o seu sistema familiar, que são os ambientes que tu aprendeu a viver, que são os comportamentos que tu aprendeu a ter. Que dói igual caminhar ali. Dói igual. Gente, vamos lá. A vida é só essa floresta? Óbvio que não. Óbvio. Eu tô trazendo de uma forma lúdica para que vocês entendam esses 2 processos. Então, quando a gente olha para esta floresta aqui, essa floresta do caminho 1, e a gente se dá conta de que repetir padrões familiares, repetir padrões inconscientes, repetir padrões aprendidos. A gente falou essa semana lá na comunidade Forfil, que tem muitos terapeutas Forfil aqui, a gente teve uma
uma masterclass comigo sobre a síndrome do impostor. E o que a gente falou? Lembra do perfeccionismo aprendido? Tudo isso são características do caminho 1. A Neuzinha ligando o cérebro aqui, fritando. É clareza. O que acontece? Neste caminho, quando tu começa a ter consciência de que tu não quer esses resultados, de que tu não quer esta vida, de que tu não quer essa evolução, e eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de ti com o resultado da vida. Ninguém te deve nada. Então é tu olhar para esse caminho e tu dizer: eu amo as pessoas que estão aqui, elas vão continuar sendo, né, as pessoas da minha vida, tá tudo certo, mas eu não quero este caminho para minha vida. Eu não quero este resultado para minha vida. Eu não quero esta vida para minha vida. E tá tudo bem. Porque quando tu não quer, se tu continua nesse caminho, ele é um caminho sofrido demais. Sofrido com escassez, sofrido com dificuldade, sofrido com a vontade de ter uma vida diferente e não ter possibilidade. Mas está sendo sofrido dentro daquilo que tu está acostumado. Esse caminho 2 é um caminho que tu vai ter muitas dores para romper os processos, experimentar vivências novas, dar errado, bater a cabeça, te questionar o tempo inteiro se tá certo ou não, mesmo sabendo que ali na frente tem uma praia te esperando. Existe um dos caminhos fácil? Não. Porque mudar é difícil, dói. Tomar decisões é difícil, dói. Dar errado é difícil, dói. Mas continuar naquele caminho que tu não quer pra tua vida dói, é difícil igual. Quando a gente começa a ter clareza que existem esses dois caminhos na nossa vida, essas duas possibilidades, a gente começa a entender que são escolhas, como a Mari trouxe pra gente. São escolhas. Eu posso escolher qualquer um. E, gente, vamos lá. Vamos trazer uma clareza aqui que talvez alivie o coração de muita gente nessa live. Bom dia, Suzy! Neuzinha, dói, né? Olha essa clareza, eu quero trazer isso aqui pra vocês. Existe caminho certo ou caminho errado? Não. Não. Ah, mas e se eu seguir nesse caminho, mantendo minhas travas, meus traumas, minha repetição de padrão? Esse é um caminho errado. Não é errado. De forma alguma. Se esta é a vida que tu quer seguir, tá tudo bem, tá? E sabe onde está o maior problema de tudo isso? Que é seguir este caminho ou seguir este caminho, é a gente querer seguir esse caminho com a chegada daquele. Isso é algo muito, muito desafiador, porque não dá. É a gente seguir esse caminho e querer chegar naquele resultado. E sabe por que não vai chegar? Porque esta trilha, esse caminho, essas pessoas, elas não sabem qual o caminho para chegar lá. Elas só sabem qual é esse caminho. E tá tudo bem, não está errado. Só que o que é que eu percebo? Que tem muita dificuldade, e eu fui esta pessoa há muito tempo, de
talvez vocês se identifiquem comigo. Começar nesse caminho, dói, né? Não, esse aqui é melhor, volta. Aí volta pra cá. Aí tá aqui e pensa, caramba, não é isso que eu quero. Volta pra esse caminho, tenta de novo. Aí tá ali, daí pensa, cara, dói demais, não dá certo, é muito esforço, não vou dar conta, volta. Continua nesse. Aí pensa, tá, mas é que não é isso que eu quero pra minha vida, não é esse resultado que eu quero, volta. E enquanto a gente fica em zigue-zague, a gente perde tempo de chegada. Por quê? Porque o tempo que eu desperdiço indo e voltando é tempo que eu perco em direção aonde eu vou chegar. Seja num caminho ou seja no outro. Então, o mais difícil dessa vida, o mais difícil é o mais fácil. O mais difícil é o mais fácil. Por quê? Porque o mais difícil é decidir. E por que eu digo que é o mais fácil? Porque tu só tem 2 opções de escolha. Tu não tem 20 caminhos para escolher. Ou é um ou é outro. Ou é seguir, continuar, repetir, manter. Ou é romper, mudar, doer e caminhar. Não tem 2 opções. Não tem 3 opções. Só tem 2 opções. Ou é um ou é outro. E quando a gente decide, nós temos um outro probleminha para resolver. Lembra quando eu falei para vocês que este caminho aqui era um caminho que iriam ter mais pessoas do que esse aqui? Claro. Por alguns motivos. Vamos lá. Mudar, romper, chegar em processos que tu quer, chegar em lugares que tu merece, acessar a vida que tu sabe que tu tem condições de acessar. Precisa, gente, de um esforço gigantesco. Em que sentido? Primeiro, um esforço de querer. Ah, isso é fácil, Mel. Muitos querem, poucos conseguem, tá? Um esforço de querer de verdade. Um esforço para romper aquilo que uma vida inteira tu viveu e achou que era normal. O perfeccionismo, o medo, a insegurança, o desconforto. Romper esses processos. A vitimização. E entender, e essa pra mim eu acho que é a parte mais difícil, não sei se vai fazer sentido pra vocês. Entender que ninguém vai caminhar por ti. Isso eu aprendi no caminho de Santiago de Compostela, gente. Isso eu aprendi na prática. Teve um dia, alguns dias, né? Mas o primeiro dia foi bem significativo. Estava eu lá com a minha mochila minha mochila tinha 7 quilos, a do Fabrício tinha 11 quilos. A gente tem que ir com uma mochila com no máximo 10% do peso corporal, tá? Porque são 800 quilômetros caminhados, né? E a gente fazia em média de 30 e 35 quilômetros por dia. E teve um dia que eu tava... Porque o que começou a acontecer? Eu comecei a perder muito peso. Porque todo mundo, né? Mesmo que tu coma muito, tu faz em torno de 30 a 35 quilômetros por dia, 25. Então, tu perde muito peso. E teve um dia que eu comecei a perder peso e comecei a perder massa muscular e força, enfim. E eu comecei a sentir muita dor nos tornozelos. Então, teve um dia que eu tava com muita dor. E eu tava com a minha mochila, aquelas mochilas cargueiras que são enormes. O Fabrício tava com a mochila dele, né? Outra mochila enorme. E aí estávamos nós dois caminhando entre uma cidade e outra, né? Nós estávamos quase chegando em Compostela. E eu olhei pra ele e eu falei assim, eu tô com muita dor nos pés, nos tornozelos, eu não vou conseguir. E ele me olhou e falou, como que a gente faz agora? Porque ele não tinha como levar minha mochila. São mochilas cargueiras, gente, não tem como uma pessoa levar 2 mochilas. E aí, como o caminho é um caminho que não tem possibilidade nenhuma de se perder, né? Eu disse pra ele, vai, continua, vai até o albergue. Eu vou descansar um pouco, depois eu vou. E ele foi. E quando eu levantei e fui continuar, me veio muito forte isso. Tipo, o caminho, ele era meu.
Quem tinha que fazer esse caminho de Compostela era eu. Ele tinha que fazer o dele. Ninguém podia levar minha mochila por mim. Ninguém. Eu tinha que levantar, assumir aquela dor que eu estava sentindo para chegar onde eu tinha que chegar. E nesse processo é como acontece quando a gente escolhe esses dois caminhos que a gente falou até agora. Quando tu escolheu o caminho 2, que é o caminho de chegar no destino que tu quer, que era o meu caminho de chegar em Santiago de Compostela, é tu decidir que vai doer, mas ninguém tem como tirar a tua dor. O que as pessoas podem é sentar do teu lado e te dizer, posso te ajudar. A gente conheceu um rapaz que ele tinha feito um entorse de joelho. O que eu pude fazer? Eu tinha aquelas, como fisioterapeuta, né? Aquelas bandagens funcionais, aqueles tapings. Eu falei pra ele, o que eu posso fazer, né? É colocar um taping no teu joelho pra te chegar até a cidade que tu tem que ir. Era isso que eu podia fazer pra ele. Ajudar, mas eu não podia caminhar por ele. E o que a gente percebe? Que existe muito processo nessa caminhada nova de situações onde a gente pensa o quê? Quem vai fazer por mim? Quem vai me ajudar? A pergunta é: quem vai estar ao meu lado e não quem vai fazer por mim? Porque ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. O que as pessoas podem te dizer é: pega esse controle, liga esse controle e aperta tal número, ponto. Quem vai precisar pegar esse controle, ligar esse controle é tu. E é desafiador, é muito desafiador, gente, não é fácil. É muito desafiador. Mas tu chega na praia. É muito desafiador, mas tu chega no destino. Esse outro caminho também vai ser muito desafiador, muito. Mas tu não vai chegar onde tu quer. Tu vai chegar no lugar onde todo mundo que está ali tá indo. E que caminho é? O mesmo que tantas e tantas e tantas e tantas e tantas pessoas do teu sistema familiar fizeram. E quantas pessoas que estão caminhando aqui te olham e pensam: troca de caminho, troca, faz isso por nós, troca. E tu não assume esse papel. Essas pessoas, muitas estão dizendo: nós não temos mais tempo de trocar de caminho, troca por nós. E tu não troca. Muitas pessoas que estão nesse caminho estão dizendo: é sofrido, faz diferente. E tu não faz. E é desafiador, é muito desafiador. Eu não tô dizendo que é fácil, mas pensem que é a forma que vocês vão chegar ali onde todas essas pessoas estão te dizendo que vai por aqui. Chega de repetir o que a gente fez uma vida toda. Olha o que a Naya trouxe para nós, né? Quando trazemos para o consciente que romper bolhas faz parte do processo, vai doer, mas se torna gratificante vencer um processo por vez. Olha aqui, ó. Naya maravilhosa, é o que a gente fala das bolhas, que a gente precisa romper bolhas. Aneuzinha, como lembrei das bolhas ontem, mas é gratificante assim que você rompe. É isso. Gente, para quem tá chegando novo aqui, que é o nosso papo das bolhas, né, que é sobre a nossa série de lives que a gente tá trabalhando sobre mentalidade, a gente vive dentro de uma bolha, que é nosso ambiente, nossas vivências, nossos resultados. Quando a gente começa a se desenvolver e crescer, a gente precisa romper essa bolha porque a gente não cabe mais. E é nesse momento de romper a bolha que algumas dores vêm. Se tu consegue assumir essas dores, romper essa bolha e se manter no caminho, logo tu te acostuma de novo, porque aí tu volta a se encaixar nessa bolha. Aí tu te acostuma, tu te encaixa e dá aquele alívio. Agora eu tô bem. Só que essa bolha vai romper de novo e de novo, porque é o teu crescimento. A Ruby trouxe: eu vou honrar todos os sonhos enterrados pela minha família. É isso. Aí eu quero que vocês tragam clareza pra mim do início da nossa live, tá? Vamos lá. Se hoje eu chegar e disser que caminho vocês querem seguir, o 1 ou o 2,
Vocês percebem que não é tão fácil agora escolher? E é por isso que muitos querem, mas poucos fazem. Muitos querem, mas poucos conseguem, porque está vinculado com o nosso processo de pertencimento. Mel, mas eu não quero pertencer a um caminho que não vai me levar a realizar as minhas decisões. Mel, eu não quero seguir um caminho onde eu vou repetir um padrão. Mel, eu não quero seguir esse caminho. Então, o que tu precisa? Decidir. E isso é para tudo. É para relacionamento, é para profissional, é familiar, é saúde, é tudo. Exercício físico, é para tudo. Para tudo. Romper a repetição de padrão, que não é simples, é quem vai te levar ao processo que tu quer chegar. Ai, Mel, isso é tão óbvio. Não é tão óbvio. Sabe por que não é tão óbvio? Porque muitas pessoas começam a caminhar aqui, e eu digo muitas porque eu fui uma dessas por muitos anos, começa a caminhar aqui, na primeira dor, desconforto, problema, a gente volta para pertencer a este caminho que a gente não quer, porque dói decidir. A Ruby disse, continuo pelo 2, tá doendo, mas eu consigo. Dói decidir, gente. Principalmente para quem vem de um âmbito, quem vem de uma cultura, para quem vem de um sistema familiar onde não foi ensinado a decidir. Não sabe nem escolher o que mais gosta de comer, gente. Eu era uma pessoa, uns anos atrás, que se tu me dissesse, tu quer comer alface ou pizza, eu ia te dizer, tanto faz. Eu não tinha posicionamento de escolha nem do que eu queria comer. E eu precisei romper isso na luta e na dor, porque não é fácil. A Naya trouxe, confundimos que ser leal ou pertencer, a gente deixa de amar aqueles que vieram antes. Mas, pelo contrário, quando vencemos, honramos. Quando vencemos, honramos. Honramos quando damos certo. Honramos quando chegamos nesta praia do caminho 2. Ali que a gente honra. E o que cada um vai encontrar nessa praia? É o que tiver dentro do teu coração e da tua vontade. Chegar nessa praia pode ser chegar num relacionamento saudável. Chegar nessa praia pode ser uma casa linda que tu quis. Chegar nessa praia pode ser ter filhos. Chegar nessa praia pode ser viver de terapia. A escolha, ela é tua. Essa praia é tu que cria. Esse ambiente é tu que cria. É o que tu quer pra ti. Só que o que acontece na diferença entre um caminho e outro? Quem é que já ouviu aquele ditado que diz assim, quem estará contigo nas trincheiras? E a pessoa pergunta, isso importa? E a resposta é, mais do que a própria guerra. Porque não é sobre chegar no resultado final. Porque ele vai chegar. Se tu não parar de caminhar, ele vai chegar. Uma hora ou outra. A grande diferença é quem vai te acompanhar nesta caminhada para que tu não volte para o caminho 1. Quem vai estar contigo nesse caminho te dizendo, tu tá cansada, mas a gente vai. Eu vou antes, ali na frente, pegar vaga no albergue, mas eu tô te esperando. Eu vou pegar uma fita que eu tenho aqui na minha bolsa, vou arrumar o teu joelho, mas a gente vai continuar andando. Chora que dói. Eu tive um paciente que falou uma coisa essa semana que me matei de rir. Assim, chora, mas continua caminhando. É sobre isso. É sobre quem está contigo nas trincheiras. Não é sobre o resultado final. Só que aí eu tenho uma coisa pra falar. E vocês não podem ficar tristes com o que eu vou falar agora. Vai vir uma clareza aqui. Sabe qual é o maior erro de todos vocês? Eu tô falando todos de um tom geral, porque eu passei por isso. E de uma forma geral, a gente tem
a gente tem essa dificuldade, tá? Na grande maioria das vezes. Sabe qual é a maior dificuldade e o maior erro desse processo? Porque vocês escolhem as pessoas erradas para estar do lado de vocês. Eu sei porque eu vivi isso. Anabel trouxe chinelinho, chineladinha, chinelada. Dá um sacudão aqui em vocês agora. O problema é que vocês escolhem as pessoas erradas. Por quê? Ou porque vocês querem sentar numa mesa onde vocês se destacam por conforto, ou vocês estão escolhendo pessoas que estão passando a mão na cabeça e dizendo tudo bem se tu precisar voltar para esse caminho, não tem problema. O que a Ruby botou? Bingo. A Clark colocou: hoje tô pagando um preço muito alto pelas escolhas. Então, Lea, ó, então o que acontece? O erro de quem quer trocar o caminho são as escolhas do processo, as escolhas do ambiente, as escolhas das pessoas. Porque é muito mais fácil tu ficar neste resultado aqui, nesse caminho aqui, nessa floresta aqui. A Paty. Ai. E, gente, vamos lá. Escolher as pessoas não é fugir da essência. Não é fugir do teu vínculo. Não é sumir do mapa. A gente não. Mas é ter clareza de até onde essas pessoas podem influenciar nas tuas escolhas, nas tuas decisões, no teu caminho, no teu passo. E aí vem uma consciência muito forte que é: se tu estiver deste caminho 2 e tu não tiver pessoas do teu lado na trincheira, tu vai voltar pro caminho 1. E aí acontece o quê? Muitos percalços, gente, porque vai dar errado esse caminho 2, vai dar errado, tu vai te arrepender, tu vai pensar em desistir. Por quê? Porque é muito mais fácil conseguir chegar, ficar no 1. A diferença é onde tu vai chegar com tudo isso. A Ruby botou que já não tinha mais ninguém que fazia parte da bolha dela, porque a gente vai selecionando. Então, gente, essa clareza de mentalidade não é sobre... Vocês viram a diferença das respostas entre o início da live para agora? Não era muito mais fácil no início da live, quando eu dei as 2 opções de caminho para vocês? Não era muito mais fácil escolher do que agora, olhando pelo contexto todo? E isso é o que eu quero que vocês tenham cuidado. Por quê? Porque tem muita gente, e tô usando até a própria internet para falar isso, né? Esse digital deu voz para muitas pessoas, então cuidem, porque muita gente vai dizer o que para vocês? Vocês têm esses 2 caminhos, segue no caminho 2, que é muito mais fácil. Não é? Aí segue no caminho 2 porque o resultado é muito melhor. Claro que é, mas ninguém tá te dizendo que esse caminho 2 vai ser desafiador. Ninguém tá te dizendo que esse caminho 2 tu vai ter vontade de desistir. Ninguém tá te dizendo que nesse caminho 2, se tu não tiver alguém do teu lado, tu vai voltar a recuar, voltar pro caminho 1 e se frustrar. Cuidado com o que vocês escutam. Cuidado com o que a ideia que vocês compram. São 2 caminhos. Nenhum é fácil, nenhum é simples. Continuar onde tu tá com os resultados que tu tem, dói. Romper os processos para chegar em resultados diferentes, dói. Qual que tu escolhe? E é por isso que eu bato tanto na tecla de que vocês precisam estar em ambientes, precisam estar em grupos, precisam... Por que o Caminho de Santiago que a gente fez, tu cria amizades. A gente fez amizades no Caminho de Santiago, gente, lá na Espanha, que até hoje a gente se encontra, a pessoa nos visita em casa. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente escolheu para estar no caminho com a gente. Ou seja, criem vínculos fortes. Criem vínculos com pessoas que querem também. Criem vínculos com pessoas que te ajudam.
Quem tá no topo se ajuda, a concorrência só existe na base. Esteja com pessoas que estão no topo, que querem estar no topo, que querem te ajudar. Escolham ambientes. E é nessa verdade que eu levanto tanto a bandeira da própria mentoria do MTP. Mel, eu vou entrar na mentoria porque eu quero seguir o caminho 2. Ótimo. Eu vou te dizer, compra essa mochila, coloca isso aqui dentro, coloca ela e caminha. Mas eu não vou caminhar por ti. Eu vou te dizer, caminha. Tu vai caminhar uma, tu vai caminhar duas, tu vai dizer, alguém me ajuda, tu vai caminhar mais um pouquinho, tu vai dizer, Mel, não tô conseguindo, tu vai caminhar mais um pouquinho, tu vai dizer, colegas, o que vocês acham da cor dessa mochila? E com isso a gente vai ajudando a caminhada a acontecer. E com isso a gente vai ajudando a caminhada. Agora, se tu tá nessa caminhada e tu não pede ajuda, ninguém tem como saber se tu precisa de ajuda. Porque a vida não é sobre as pessoas ficarem, tá tudo bem, tu precisa, tu tá conseguindo, tu deu conta, tu fez. Ninguém te deve nada. E quando a gente traz essa clareza, a gente dói, tá? Mas ela é tão libertadora. Porque ao mesmo tempo que tu entende que ninguém te deve nada, tu também não tem responsabilidade de levar ninguém. Tu tem responsabilidade de estar ali do lado e ajudar, mas não de levar. Porque assim como no caminho de Santiago eu não tinha como alguém levar minha mochila, eu também não tinha como levar a mochila dos outros. Ponto, acabou. Mas eu tinha como sentar do lado e dizer, o que tu precisa? Eu tô aqui contigo. Teve uma vez que eu já contei isso numa live, eu acho. Não lembro. Teve uma vez que eu tava com uma bolha no meu pé e eu parei pra arrumar a bolha, né? Pra gente passar o fio, tem todo um esquema. Parou um japa do meu lado, não falava inglês. Eu não falava japonês, por óbvio. E ele não falou nada, só deu uma risada. Ele tava com um sanduíche, ele cortou o sanduíche, me deu um pedaço de sanduíche, deu um sorriso e saiu. Ele estava do meu lado no caminho muito mais do que outras pessoas que eu tinha convívio. Então, gente, o que eu quero muito que vocês tragam para a clareza de vocês é: invistam tempo, energia, financeiro, seja o que precisar, para estar em ambientes que vão caminhar contigo a opção de caminho 2, para te chegar nessa praia, que é um relacionamento, que é um profissional, que é um faturamento, que é o que tu quiser. Porque vamos de novo para aquilo que a gente fala tanto aqui. Sonhos não são julgáveis. Para de te julgar. Ai, mas o meu sonho é ter um carro. Ótimo, corre atrás. Ai, mas é material. E aí? Qual o problema? Ai, meu sonho é ter uma casa, mas ai, é feio, né? Querer uma casa porque é material. Ai, tem tanta gente que não tem. Para com essa palhaçada. O teu sonho é ter a casa, vai lá e busca ela. O teu sonho, para de usar o que as pessoas não têm para justificar o não alcançar das coisas que tu quer. Ai, mas eu não vou. Ai, mas ter uma casa é material, né? Eu não posso reclamar, tanta gente que não tem. Tu tem que ser grato, é óbvio. A gratidão é a gasolina, a energia da vida. Mas não invalida o teu sonho porque outras pessoas não têm. Porque isso também é uma forma de te sabotar. Gente, consegui desenhar para vocês os caminhos de escolha da vida? São só 2. Desafiadores. Porque continuar dói, né? Mantendo o nosso sistema. E mudar dói. Estejam em ambientes que ajudem vocês a caminhar pelo caminho 2. Vocês sabem que é o caminho certo. Vocês sabem que é o caminho certo. Gente, fez sentido pra vocês? E pra mim isso é tão forte, que não é à toa que todos os produtos que eu entrego a nível de educação, de ambiente, todos eles estão vinculados a caminharmos juntos neste caminho, que é a formação do método do Forfil, para que vocês tenham uma comunidade que seja terapeuta, que transforma vidas. O caminho de prosperidade, de escolha, que é a mentoria. O evento presencial, que é para a gente romper isso na prática. Ou seja,
recursos vocês têm e eu entrego esses recursos com amor porque eu tive que trilhar esse caminho sozinha e dificuldade é muito grande. Quanta clareza, chineladas de amor. Ai, amo vocês, gente. Eu fico muito feliz de trazer essas clarezas, sabe? A Uli, Anabel, por quê? Porque trazer clareza é alimentar a força da caminhada, é continuar a força da caminhada. Invistam nessa caminhada, gente. É como se vocês estivessem começando a caminhar, escolhendo o caminho. Quer ver um exemplo? Antes de eu ir para o caminho de Santiago, eu precisei investir um valor bem alto em mochila e bota. Por quê? Porque a mochila cargueira e a bota que eu ia caminhar poderiam me ajudar a chegar ou me destruir no segundo dia e eu desistir do caminho. Eu podia ter comprado uma bota por R$200 ou comprado a que eu comprei por R$1.000. A de R$1.000, por quê? Porque ela tinha toda uma estrutura para me fazer chegar. Eu conheci pessoas que no segundo, terceiro dia tiveram que abandonar o caminho. Invistam nesse caminho. Invistam em ter pessoas com vocês. Invistam. Não vai acontecer de graça. O caminho não é simples, mas é extremamente possível. Gente, que feliz que eu fiquei, Ruby, que bom, Suzy, coisa boa, Neuzinha. Então eu espero ter trazido essa clareza para vocês. Eu espero ter trazido essa vontade de continuar ou de começar a caminhar este caminho que vai levar vocês para onde vocês querem. E saibam que, oh meu amor, as palavras regam o nosso plantio. Eu tenho certeza que o plantio de vocês é muito lindo. Eu só não posso deixar que vocês parem de plantar, porque isso é uma missão minha. Quanto mais eu conseguir fazer com que vocês continuem plantando, mais colheita vocês vão ter. Combinado? Certo, gente? Qualquer coisa, não desistam. Parem, repensem, façam umas segue, tá? Terças e quintas, nossas lives das 7 da manhã, pra gente validar isso, pra gente estar junto nisso, pra gente conseguir se fortalecer nisso. Estejam aqui. E qual é o nosso acordo de todas as lives? Curtam essa live maravilhosa. Comentem qual foi o maior insight que vocês tiveram e compartilhem, porque assim a gente consegue levar a nossa missão, o nosso legado para o mundo. E estejam em ambientes que façam com que vocês não desistam desse caminho. Combinado? E aí eu espero de coração encontrar todos vocês no fim deste caminho 2. E não tendo que voltar perdendo tempo de processo. Combinado? Ô, Paty, que coisa boa, que bom que foi. Fico muito feliz. Gente, um beijo. Estejam próximos a pessoas que sabem como te levar para o caminho 2. Não desviem o foco. Vale mais as pessoas do teu lado nas trincheiras do que no resultado final da guerra, tá? Um beijo, ótimo dia para todos nós, gente.